Há dias em que me olho ao espelho e simplesmente não acontece nada. Não lavei o cabelo, não lavei a cara antes de dormir e durante muito tempo eu sentia-me péssima por isso. Como se o facto de não conseguir cuidar de mim fosse uma prova de que havia algo de errado comigo. Este é o capítulo 3 da Era de Leveza e hoje quero falar de higiene. Da higiene real. O problema maior nunca foi a preguiça. Foi aquele sistema do tudo ou nada que eu tinha na minha cabeça. E o nada ganhava quase sempre. Porque quando o teu copo está vazio, fazer a rotina completa parece que é subir uma montanha. E o que eu aprendi é que o tudo é inimigo do alguma coisa. Uma coisa pequena feita com intenção vale muito mais do que uma rotina completa que não foi feita. Mas claro que entra aqui também aquela diferença entre fazer as coisas em piloto automático ou fazê-las com a atenção plena. E eu durante anos e anos fazia todas em piloto automático. Tomar banho, sair do banho, passar a toalha, seguir em frente. Punha o hidratante porque devia, punha o perfume porque era o que se fazia e eu não estava presente em nenhuma dessas ações. Era como se eu estivesse a riscar itens de uma lista. E eu, ao explorar este tema para este capítulo, eu percebi uma coisa. Eu não mudei a minha rotina. Eu não estou a dizer que a solução aqui é mudar a nossa rotina. É mudar a forma como estamos presentes nela. Porque todos sabemos a base da higiene. Vocês podem pesquisar em sites, vocês podem pesquisar em YouTube. Agora até nos Reels e nos TikToks. Há sempre alguém a ensinar alguma coisa sobre higiene. Mas todos nós sabemos que, por exemplo, esfoliar o corpo é bom, depois é passar o gel de banho, depois o hidratante, há quem use óleo corporal. Isto de higiene, há muita coisa para aprender e não é isso que eu quero passar aqui. Eu não quero que tu mudes a tua rotina, eu não vou mudar a minha rotina. Vou só partilhar algumas coisas que eu descobri ao fazer este vídeo e ao ser mais presente neste ato da higiene. Então, o primeiro é secar. Parece tão básico que me custa admitir que eu não estava a fazer bem. Eu saía do banho, passava a toalha pelo corpo e seguia em frente. Rápido, automático. E um dia percebi que eu estava a deixar umidade entre os dedos dos pés, ou nas pregas do corpo, debaixo dos braços. E essa umidade causava uma certa irritação na pele que eu não percebia de onde é que vinha. E por isso sim, agora sempre que eu saio do banho, perco aqueles 30 segundos extra para secar mesmo as partes do corpo, que às vezes me esqueço até atrás das orelhas. Às vezes nós secamos-nos tão automaticamente que não nos lembramos de secar em certas partes. E outra coisa que eu aprendi acerca do banho, que ninguém me ensinou antes, que é lavar o corpo depois de lavar o cabelo. Isto muda sempre de pessoa para pessoa. Eu lavo o cabelo, e se vocês quiserem saber toda a minha rotina de lavar o cabelo, eu fiz no capítulo 1 desta Era de Leveza. Mas eu lavo o cabelo, normalmente, e depois eu metia uma máscara de cabelo ou então condicionador e enquanto deixava atuar, eu lavava o corpo. Só que depois, ao tirares o condicionador, ele vai escorrer pelas costas e muitas vezes isso causa alergias ou, por exemplo, causa acne nas costas. É uma coisa tão básica, só que nunca tinha pensado nisso, porque é aquela coisa de fazer em piloto automático. Enquanto está a atuar, eu vou lavar o corpo. E eu não era para partilhar esta, mas agora vem-me aqui à cabeça de outra coisa que eu aprendi que quando eu reparei que estava a fazê-lo, achei-me tola, que é passar água nos dentes depois de escovar. Sim, a maior parte das pessoas faz isso, mas nós não devíamos enxaguar, nós devíamos só cuspir. Porque o flúor da pasta dos dentes precisa de ficar lá para fazer o seu efeito e quando nós passamos água nos dentes, está a tirar tudo para fora. Eu aprendi isto e mudei imediatamente. É um gesto que eu faço há anos, desde que eu tenho dentes e que estava a fazê-lo mal. O segundo é o hidratante. Este foi o último hábito a entrar na rotina e também foi o que mais demorou a ficar porque eu achava que isto era um passo desnecessário. Mas eu depois aprendi que isto não é só sobre a pele, porque se vocês questionarem quando é que vocês tocam no vosso próprio corpo, não é só quando vocês estão a enxaguar ou estão a meter hidratante, pelo menos comigo é. E outra coisa que eu aprendi sobre o hidratante é que nós devemos metê-lo até 3 minutos depois do duche, porque a pele ainda está assim meio úmida, os poros ainda estão abertos por causa do calor da água e assim o hidratante consegue entrar melhor. E depois fecha quando a pele começa a arrefecer. E se nós esperarmos muito tempo após o duche para meter o hidratante, ele vai ficar só ali na superfície da pele e não entra e não faz o que devia fazer. Mas voltando ao que eu estava a dizer, eu percebi que passar o hidratante é o único momento do dia em que eu estou a tocar no meu próprio corpo e não o estou a avaliar. E nem estou a criticar, só estou a cuidar. E isto tudo pode dar um vídeo mais tarde, porque quando eu estava a fazê-lo nestes últimos dias de meter o hidratante, eu estava a fazer aqui uma reflexão muito interessante. E começo a perceber que passar o hidratante é muito mais importante do que o que eu pensava. Provavelmente uma das coisas mais importantes. E já que estamos a falar de hidratantes, vou-vos mostrar os meus preferidos. Eu já há mais de um ano que uso este, do Sol de Janeiro. Eu adoro o cheirinho.
É mesmo bom. E também tenho usado um que a minha melhor amiga me ofereceu no aniversário, que é da Rituals, que é toda uma gama. Eu ainda não tinha mostrado isto que a minha melhor amiga me ofereceu. Estava a guardar até este momento. E este é o The Ritual of Sakura, que é da Rituals. E basicamente é uma coleção inspirada na ideia de renascimento e na flor de cerejeira, aquelas do Japão. E para além da vela, que tem um cheiro incrível, tem uma espuma de duche, tem o body scrub, que é aquele reset da pele, como se estivesse a tirar mesmo o dia de cima de ti. Eu adoro. E temos o creme corporal, que deixa uma sensação quente e confortável. E claro, a vela, que muda o ambiente. E gosto muito desta gama, porque não é sobre ficar diferente, é sobre sentir o corpo mais leve no sítio onde estás. E isto pode parecer poético, mas assim que vocês praticam estas coisas, vocês percebem perfeitamente porque é que isto passa de poesia para uma realidade. E falando de cremes, temos que falar de outra coisa, que é perfumes. Sim, porque a coisa que eu mais descobri é que se a nossa pele estiver hidratada, se eu meter creme antes, o perfume vai durar muito mais. E é por isso que eu comecei a fazer esse gesto de usar toda uma gama, que é para juntar o cheirinho do creme ao cheirinho do perfume. Porque também há uma diferença gigante em cheirarmos bem por acidente ou cheirarmos bem de propósito, porque o queríamos fazer. E quando eu escolho cheirar bem, até parece que eu carrego o dia de forma diferente. E como eu estava a dizer, então, há 2 perfumes que eu uso. Um é mais Body Mist, que é aquele também do Sol de Janeiro. Mas depois eu fui comprar um perfume à séria. E eu já tive tantas vezes em lojas de perfumes e nunca gosto de nenhum em específico para o preço que vou dar por ele. Mas depois a M, que é da Maria Costa Maia, que eu já falei dela montes de vezes nestes vídeos porque eu gosto de tudo que ela faz, ela lançou um perfume e eu, mesmo sem cheirá-lo, comprei-o. E chegou no outro dia e eu tenho que vos dizer que cheira tão bem. Acabei de receber aqui em casa a encomenda que eu fiz da M e é o perfume. Este chama-se European Summer e eu acho que o nome explica quase tudo, mas vamos experimentar. Sabem o que é que me faz pensar? Aqueles finais de tarde de verão, é quando a pele está quente. Eu não sei bem descrever isto. É que sente-se a baunilha, mas ele diz que também tem amíscar e âmbar, e é por isso que lhe dá aquele quente e aquele confortável. Mas depois também tem pimenta rosa, que é aquela coisa aqui inesperada e um bocado leve. Não é aquele cheiro que tu entras numa sala e toda a gente cheira, mas é mais subtil e é mais para ti. E eu gosto disso, porque nesta fase em que eu estou eu não gosto de chamar a atenção. Tem a ver a sentir-me bem comigo própria, a sentir-me em casa comigo própria, e então este perfume é perfeito. Adorei-me. E depois há outra coisa, que é o que é que eu levo comigo quando saio de casa. E por isso mesmo, como amanhã vamos ao Rio, eu mostro-vos lá o que é que vai no meu pequeno saquinho. Hoje voltei ao Rio, mas em vez de amigas trouxe a minha família. E esta cascata, não precisávamos de mais nada para o dia valer a pena. Mas há sempre a parte prática. E durante muito tempo a parte prática para mim era não levar nada ou então levar tudo. Porque o tudo dava-me aquela ilusão de controle. Só que depois passava o dia a arrastar coisas que nem tocava. Então agora levo pouco e adaptado para o sítio onde eu vou. A minha mãe fez-me este estojo, de forma a que quando se abre se consegue ver tudo o que está lá dentro. E trago umas toalhitas, trago um desinfetante das mãos, um creme também das mãos, uma pequena amostra do perfume que eu já vos mostrei da M, porque pode ser preciso eu ficar bem cheirosa, e da mesma forma também trago o meu body mist e um creme de corpo. E o mais interessante vem dentro desta caixinha que parece um panda, que são pequenas toalhitas, aquilo transforma-se em sabonete e dá para lavar as mãos. E isto foi perfeito porque nós íamos fazer um piquenique e estava delicioso, e acabámos o dia só a ir a um outro poço e voltámos para casa. Estes foram alguns gestos que eu já tinha na minha rotina, mas mudei um bocadinho, principalmente porque estava mais presente neles. E agora, se me perguntarem porquê é que há um capítulo só para higiene, porque eu durante muito tempo achava que a higiene era mais uma coisa em que eu estava a falhar. Não lavaste o cabelo outra vez, não tomaste banho, és mesmo preguiçosa. Eu dizia isto um monte de vezes. E eu percebi que quanto mais me estava a julgar, menos eu queria fazer. E menos eu conseguia cuidar de mim. É que o julgamento e o cuidado não coexistem. Eu comecei a perceber é que cuidar do corpo não é uma obrigação. É o único gesto que, naqueles dias em que estás a cair, ainda te mostram que estás cá.
E não precisa de ser a rotina perfeita, eu volto a dizer, pode ser só escovar os dentes, pode ser só meter desodorizante. Agora quando eu chego ao final do dia e eu fiz várias destas coisas de higiene, eu só me digo obrigada. Eu acho que vocês já começam a perceber que a leveza não é ter uma rotina muito bonita. É parar de eu carregar o peso de pensar que eu não sou suficiente. O capítulo 1 foi sobre cabelo, o capítulo 2 foi sobre alimentação e movimento, hoje foi a higiene, o básico que às vezes é tudo o que nós temos, e no próximo capítulo vou falar tudo sobre skincare. E se achas que vai ser uma rotina perfeita com 10 passos, então não vais gostar do que vais encontrar. Se ficaste até aqui, obrigada e vemo-nos para a semana.